Bom, pessoal, a partir de agora a gente vai entrar na parte dos crimes ambientais. E aí, nós vamos trabalhar ainda dentro da Lei 9.605 de 1998, a Lei dos Crimes e das Infrações Administrativas Ambientais. O primeiro tema, o tema inaugural nessa lei, é a possibilidade de imputação de um delito ambiental a uma pessoa jurídica. A Constituição de 88, pioneiramente, permitiu que se possa imputar delito ambiental à pessoa jurídica no parágrafo 3º do artigo 225. E a regulamentação desta previsão constitucional pioneira, que quebrou no direito ambiental aquele brocardo antigo latino de que a pessoa jurídica não poderá delinquir, dar-se-á no artigo 3º da Lei dos Crimes Ambientais. O caput do artigo 3º, no entanto, exige duas condições cumulativas para que no Brasil uma pessoa jurídica possa responder por um delito ambiental. O primeiro pressuposto é que o crime ambiental tenha se consumado por decisão do gestor da empresa, o representante legal ou contratual, e as empresas de gestão coletiva do respectivo órgão colegiado. Esse é o primeiro pressuposto normativo. O segundo é que o delito tenha se consumado por, além de ter sido decisão do gestor da empresa, com o objetivo de lhe trazer algum benefício, algum proveito. E aí, somados esses dois pressupostos, será possível que a pessoa jurídica responda por um crime ambiental. Vamos ver o caput do artigo 3º nesse sentido. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão do seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício da sua entidade. O parágrafo único é o mais importante para a prova. O parágrafo único consagra o sistema de dupla imputação nos crimes ambientais. Mesmo que uma pessoa jurídica responda pelo delito ambiental, por adotarmos o sistema de dupla imputação, as pessoas naturais não ficarão livres. As pessoas naturais que concorreram como coautoras ou partícipes também terão a sua responsabilização criminal. Vejam aqui o nosso sistema de dupla imputação no parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Até uma decisão do STF em agosto de 2013, prevalecia uma posição do STJ que hoje já está ultrapassada. No passado, o STJ não admitia que o Ministério Público denunciasse a pessoa jurídica isoladamente, sem a codenúncia de alguma pessoa natural. Prevalecia na época, a antiga posição, que o sistema de dupla imputação era obrigatório. Até que isso caiu em agosto de 2013, através de um julgado da primeira turma do STF, envolvendo a Petrobras. O Supremo firmou a tese de que o sistema de dupla imputação no crime ambiental ele não é obrigatório, ele é facultativo. Ou seja, no caso concreto, a Petrobras poderia ser denunciada por um delito ambiental sem a obrigatoriedade que o seu presidente fosse codenunciado. E essa é a posição de prova. Hoje cabe denunciar somente o ente moral pelo crime ambiental. Não é obrigatório mais codenunciar as pessoas naturais. Veja aqui na tela, informativo STF 714. É admissível a condenação de pessoa jurídica pela prática de crime ambiental, ainda que absolvidas as pessoas físicas ocupantes de cargo de presidência ou direção do órgão responsável pela prática criminosa. No mérito, anotou-se que a tese do STJ, no sentido de que a persecução penal dos entes morais somente se poderia ocorrer se houvesse concomitantemente a descrição e imputação de uma ação humana individual, sendo que não seria admissível a responsabilização da pessoa jurídica, afrontaria o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição. Sublinhou-se que
ao se condicionar a imputabilidade da pessoa jurídica à da pessoa humana, está-se quase que a subordinar a responsabilização jurídico-criminal do ente moral à efetiva condenação da pessoa física. Ressaltou que, ainda que se concluísse que o legislador ordinário não estabelecera por completo os critérios de imputação da pessoa jurídica por crimes ambientais, não haveria como pretender transpor o paradigma de imputação das pessoas físicas aos entes coletivos. Foi o RS 548181 do Paraná, de 6 de agosto de 2013. E aí, em 2015, o STJ passou a aderir a esse posicionamento. E o posicionamento de prova hoje é que é possível que a pessoa jurídica responda pelo crime ambiental isoladamente. Não é mais obrigatório codenunciar as pessoas naturais. Pode até codenunciar, mas não é obrigatório. Antigamente a denúncia seria considerada inepta, ok? Bom, seguindo aqui com o julgado do STJ, somente deve ser punido aquele que tem o dever de se direcionar à ação da pessoa jurídica e que tem responsabilidade pelos atos praticados, sempre tendo como fundamento a existência de culpa ou dolo, sob pena de operar-se a responsabilidade objetiva. O fato de uma pessoa ser sócio de uma empresa, por exemplo, e a pessoa jurídica cometeu o crime ambiental, não vai incriminá-lo. Para que haja o crime, é necessário que haja dolo nas situações de culpa. Ser sócio de uma empresa por si só e a empresa cometer o crime ambiental não vai implicar essa responsabilização, porque não temos responsabilidade objetiva no direito penal. Para que uma conduta seja crime, tem que ser dolo e, excepcionalmente, se houver previsão do tipo, uma conduta culposa. Pessoa jurídica não possui, obviamente, direito de locomoção. Logo, não poderá ser paciente em ação de habeas corpus. Vamos ver aqui na tela? O habeas corpus é a via de verdadeiro atalho que só pode ter como alvo, lógico, a liberdade de locomoção do indivíduo, pessoa física. E o fato é que esse tipo de liberdade espacial ou geográfica é o bem jurídico mais fortemente protegido por uma ação constitucional. Não podia ser diferente no corpo de uma Constituição que faz a mais avançada democracia coincidir com o mais depurado humanismo. Afinal, o habeas corpus é literalmente ter a posse desse bem personalíssimo que é o próprio corpo. Significa requerer ao Poder Judiciário um salvo-conduto, que outra coisa não é, senão a expressa ordem para que o requerente preserve ou então recupere a sua autonomia de vontade para fazer do seu corpo um instrumento de geográficas idas e vindas, ou de espontânea imobilidade, que já corresponde ao direito nem de ir nem de vir, mas simplesmente de ficar. Autonomia de vontade, enfim, protegida contra ilegalidade ou abuso de poder, parta de quem partir, e que somente é de cessar por motivo de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar. Vejam aqui agora. Ó. Na situação concreta dos autos, a pessoa jurídica da qual o paciente é representante legal se acha processada por delitos ambientais. Pessoa jurídica que somente poderá ser punida com multa e pena restritiva de direitos. No outro falar, a liberdade de locomoção do agravante não está nem mesmo indiretamente ameaçada ou restringida. Então, se a pessoa jurídica é acusada de crime ambiental e pretende trancar o processo, não pode se valer do habeas corpus, obviamente, por não possuir liberdade de locomoção por questões óbvias. Em relação à competência para processar e julgar os crimes ambientais, o tema foi definido pelo STF e pelo STJ há mais de 15 anos. Nós temos a regra geral. E qual é a regra geral? Compete à Justiça dos Estados julgar os crimes ambientais. Nós tínhamos um artigo da Lei dos Crimes Ambientais que previa a Justiça Federal, mas ele foi vetado, ok? Então, regra geral, Justiça dos Estados. Exceções, situações de competência criminal em primeiro grau da Justiça Federal, previstas no artigo 109 da Constituição. Toda vez que o crime ambiental for praticado contra bens, serviços ou interesses da União, autarquia ou empresa pública federal, a competência é deslocada para a Justiça Federal. Ou crimes ambientais praticados a bordo de navios ou aeronaves, também vai para a Justiça Federal. Ou ainda, crimes ambientais previstos em tratados internacionais que o Brasil celebrou
obrigando-se a reprimir. Quando a execução iniciou no Brasil, ocorreu ou deveria ocorrer no estrangeiro, e a recíproca é igualmente verdadeira. Exemplo, tráfico internacional de animais silvestres, que tem inclusive tratados do Brasil para reprimir esse crime. Vamos ver aqui, de acordo com a jurisprudência, quer do STF, quer do STJ, alguns casos em que se pronunciou a competência da Justiça Federal. Descartar resíduos tóxicos sob rio que atravessa o estado de Alagoas, pois é bem da União por cortar mais do estado da Federação. Tem que saber os bens da União lá do artigo 20 da Constituição. Derramou uma grande quantidade de resíduos no Rio São Francisco, rio que corta mais do estado da Federação, bem da União, crime de competência da Justiça Federal. Crime de liberação no meio ambiente de organismos geneticamente modificados, plantação de soja transgênica safra 2001. Prejuízo a interesse da União, porquanto há reflexos concretos na utilização dessa tecnologia de plantio na política agrícola nacional e na balança comercial de exportação do nosso país. Violou serviço ou interesse federal. Crime contra a fauna, manutenção em cativeiro de espécimes em extinção. IBAMA, interesse da autarquia federal. O crime contra a fauna por si só ele é crime estadual, mas quando o animal está na lista nacional de extinção, desloca a competência para a Justiça Federal. Apuração de suposto crime ambiental ocorrido em área que passou a integrar o Parque Nacional administrado pelo IBAMA. Todo crime ambiental que afete unidade de conservação federal ou até mesmo a sua zona de amortecimento vai deslocar a competência para a Justiça Federal, porque há o interesse do Serviço Federal e muitas unidades de conservação, inclusive, são de propriedade federal. Outro exemplo, crime ambiental praticado em terras indígenas, propriedade da União, vai deslocar a competência para a Justiça Federal. Esses são apenas alguns exemplos, ok? A posição do Supremo Tribunal Federal é de que é possível avaliar a insignificância para aplicar o princípio da bagatela aos crimes ambientais. O leading case foi a ação penal 439, julgada em 2008, em que o falecido deputado Clodovil Hernandes, ele foi acusado de desmatar 0,0652 hectares em um parque estadual na Serra do Mar. E o Supremo Tribunal Federal trancou o processo aplicando o princípio da bagatela. Outro precedente mais recente foi a pesca ilegal em período proibido ou local interditado. Ela é delito ambiental do artigo 34. Inclusive, daqui a pouco, a gente vai trabalhar com os crimes ambientais em espécie. Um cidadão foi flagrado com 12 camarões na época proibida. O Supremo também trancou o processo aplicando a bagatela. Informativo 676. Foi aqui o habeas corpus 112.563 de 2012. A segunda turma, por maioria, concedeu habeas corpus para aplicar o princípio da insignificância em favor do condenado pelo delito descrito no artigo 34, caput, parágrafo único 2 da Lei de Crimes Ambientais. No caso, o paciente fora flagrado ao portar 12 camarões e rede de pesca fora das especificações da portaria do IBAMA. Prevaleceu o voto do ministro César Peluso, que reputou irrelevante a conduta em face do número de espécimes encontrados na posse do paciente. Ok? Então, em tese, é possível avaliar, e sempre com bom senso, a aplicação do princípio da bagatela aos delitos ambientais. A Lei de Crimes Ambientais, ela é um microsistema jurídico penal e processual penal. Há regras especiais de direito material e de direito processual penal. Nós temos o afastamento a princípio do Código Penal e do Código de Processo Penal. Eles só serão aplicados supletivamente no que houver compatibilidade nos termos do artigo 79 da Lei de Crimes Ambientais. E são essas peculiaridades que nós vamos tratar a partir de agora nesse microsistema jurídico. O juiz, quando vai elaborar uma sentença penal condenatória, ele na primeira fase, a fase da pena base, ele vai aplicar as circunstâncias judiciais de que trata o artigo 59 do Código Penal, dentre elas a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, comportamento da vítima, consequências do crime, etc. Essas circunstâncias são aplicáveis, mas aqui nós temos circunstâncias especiais que serão agregadas às circunstâncias gerais do Código Penal dentro do artigo 6º da Lei de Crimes Ambientais. Para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente vai observar
1. A gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. 2. Os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental. E 3. A situação econômica do infrator na situação de multa. São circunstâncias especiais. Em relação às penas alternativas das pessoas físicas, nós temos algumas novidades em relação ao Código Penal. Elas estão descritas no artigo 8º. As penas restritivas de direitos são prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, aqui uma novidade, ó, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária e outra novidade é o recolhimento domiciliar. A prestação de serviço à comunidade, por exemplo, é adaptada para a área ambiental, é prestar tarefas em unidade de conservação em parques e jardins, tudo adaptado para a área ambiental. Já na segunda fase de dosimetria da sentença penal condenatória, o juiz vai aplicar circunstâncias que agravam a pena e circunstâncias que atenuam a pena. Aqui também nós temos regras especiais, temos agravantes específicas para crimes ambientais no artigo 15 e atenuantes no artigo 14. O rol de atenuantes ele é muito, ou melhor, o rol de agravantes é muito largo. Vamos começar com as circunstâncias específicas que atenuam a pena nos crimes ambientais, que é o artigo 14. São circunstâncias que atenuam a pena. Baixo grau de instrução ou escolaridade do agente. Mesmo que ele era rudimentar, etc., não afasta o crime, mas atenua a pena. Arrependimento do infrator manifestado pela espontânea reparação do dano ou limitação significativa da degradação ambiental. Como regra geral, reparar o dano não afasta o crime, mas atenua a pena. Só vai afastar o crime se houver previsão legal expressa, ok? Temos até um caso de transição que a gente vai ver no final, no artigo 60 do Código Florestal. Também atenua a pena a comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental e a colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. A listagem de agravantes é enorme, vai quase até a letra Z, chega perto. É o artigo 15. São circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Uma reincidência específica aqui, né, nos crimes de natureza ambiental. E 2, ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária, coagindo outrem para a execução material da infração, afetando ou expondo a perigo de vida de maneira grave, saúde pública ou meio ambiente, concorrendo para danos para a propriedade alheia, atingindo áreas de unidade de conservação ou áreas sujeitas para do poder público a regime especial de uso, atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos, em período de defesa à fauna, em domingos e feriados e à noite. Ela me perguntou, professor, o crime ambiental praticado no domingo, feriado e à noite, o dano é maior? Claro que não. Aqui é o maior desvalor da conduta. Porque a conduta é mais grave porque está se aproveitando de uma menor fiscalização ambiental. Letra J, secas, em período de secas ou inundações. No interior de espaço territorial especialmente protegido. Com emprego de métodos cruéis para abate e captura de animais. Vejam que a Constituição veda a crueldade contra os animais. Já temos 3 precedentes lá do Supremo Tribunal Federal, declarando inconstitucional a farra do boi, a briga de galo e, mais recentemente, a vaquejada lá do estado do Ceará. E quando você comete o crime causando crueldade animal, o desvalor é maior da conduta e também do dano, porque o animal tem o sofrimento. Mediante abuso de fraude ou de confiança, mediante abuso de direito de licença, permissão ou autorização ambiental, no interesse de pessoa jurídica mantida total ou parcialmente por verbas públicas ou beneficiadas por incentivos fiscais, atingindo espécies ameaçadas listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes e facilitada por funcionário público no exercício das suas funções. Foi até a letra R de rato, vejam que situação. Temos aqui também um regramento especial no que concerne ao SUSIS, que é a suspensão condicional da pena. Salvo por questões etárias ou doença grave, lá no Código Penal, dentre outros requisitos, o juiz pode aplicar esse instituto despenalizador quando a condenação à privação de liberdade concreto é até de 2 anos. Aqui houve uma facilitação, né? O SUSIS aqui são 3 anos, é mais flexível do que o Código Penal. Essa regra especial está aqui no artigo 16.
Nos crimes previstos nesta lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Ok? Bom, em relação às penas para as pessoas jurídicas, são, evidentemente, penas que não podem ser de privação de liberdade. Para os entes morais, nós temos a multa, a restrição de direitos e a prestação de serviço à comunidade. A curiosidade aqui é que a prestação de serviço à comunidade ela é uma pena autônoma para o ente moral. Ela não é uma espécie de restrição de direitos. Essa listagem está no artigo 21. As penas aplicáveis, isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o artigo 3º, são a multa, as restritivas de direitos e a prestação de serviço à comunidade, sendo que as restritivas de direitos para o ente moral são suspensão parcial ou total das atividades, interdição temporária do estabelecimento, obra ou atividade e proibição de contratar com o poder público, bem como dele receber subsídios, subvenções ou doações. E aí sempre a pena privativa de liberdade vai ter que ser convertida, obviamente, quando se tratar de pessoa jurídica. Bom, em relação à liquidação forçada da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, utilizada de modo predominante ou exclusivamente para cometer crime ambiental, para facilitar, para ter uma ocultação, o juiz poderá extinguir essa pessoa jurídica. É evidente que o juiz tem que verificar uma série de condenações. Ele chega no ponto, poxa, eu condenei esse ente moral 10 vezes por crime ambiental. E aí ele forma a opinião dele, no sentido de que aquela pessoa jurídica foi criada dominante ou exclusivamente para o cometimento de um crime ambiental. Se ele chegar a essa formação de opinião, ele determina a extinção da pessoa jurídica. E aí o seu patrimônio, ele vai ser considerado instrumento do crime ambiental e vai ser alvo de perdimento em favor do Fundo Penitenciário Nacional. É o regramento do artigo 24. A pessoa jurídica, constituída ou utilizada preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta lei, terá decretada a sua liquidação forçada, seu patrimônio será considerado um instrumento do crime e, como tal, perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. A autoridade policial, verificada a ocorrência de um crime ambiental, vai apreender os produtos e instrumentos do delito. Esse é o regramento do artigo 25. Nesse caso, vamos supor, alguém é flagrado pescando no período que é proibido, em razão da reprodução, crime ambiental do artigo 34. Aí a polícia ambiental vai apreender os instrumentos, barco, rede, petrechos e os produtos que são os peixes. Os animais que estão vivos, se tiver algum peixe vivo, você reintegra diretamente ao meio ambiente se for possível. Agora, há casos como felinos que já estão apreendidos há muito tempo, ilegalmente, como a guarda doméstica, etc. Lá no norte tem gente que tem até felino em casa, né? Já constatei isso. Uma jaguatirica certa feita lá no estado do Pará, quando fui procurador do IBAMA. Aí, nesse caso, a prioridade é reinserir no ambiente, mas muitas vezes não é possível. Aí tem que levá-lo para um criador conservacionista, para um jardim botânico, e tem que ter uma cautela de não gerar crueldade a esse animal. Esses instrumentos e produtos do crime são alvo de perdimento, e tem que ter doação daqueles que são perecíveis. Por exemplo, apreendeu madeira, a madeira não pode ficar muito tempo tomando chuva. É possível fazer a doação, isso é permitido no artigo 25. Aqueles instrumentos ilegais por si só vão ser destruídos. Por exemplo, uma rede de pesca com as tarrafas muito próximas, fora das especificações ambientais. Aí cabe destruição. Se for possível ter reciclagem, faz também. Por exemplo, tirar o motor da cadeira da motosserra para impulsionar cadeiras de rodas. Tudo isso é permitido dentro do artigo 25 da Lei de Crimes Ambientais. Nos termos do artigo 26, todo delito ambiental, ele é de ação penal pública incondicionada à representação. Isso porque há o interesse coletivo na investigação dos crimes ambientais, o Ministério Público deve agir de ofício. Ok? Como regra geral, celebrar um termo de compromisso ou um termo de ajustamento de conduta e reparar o dano ambiental,
Isso não vai afastar o crime e extinguir a punibilidade. Essa é a regra geral, a não ser que haja previsão legal expressa, um caso excepcional. Porque reparar o dano ambiental é outra instância, vai no máximo entrar como circunstância que vai atenuar a pena, lá no artigo 14 da Lei de Crimes Ambientais. Esse é o entendimento do STJ. De acordo com o STJ, no julgamento do habeas corpus 183047, a assinatura de termo de ajustamento de conduta com a reparação do dano ambiental são circunstâncias que possuem relevo para a seara penal a serem consideradas na hipótese de eventual condenação, não se prestando para a elidir tipicidade penal. Essa é a regra geral, salvo se a lei tiver algum tipo de previsão expressa em sentido contrário, e algo muito excepcional, e no final a gente vai trazer uma situação. Essa é a parte, gente, que eu chamo de regramento geral sobre os crimes ambientais. Nos dois próximos blocos, a gente vai tratar dos crimes ambientais em espécie. Isso já caiu mais de uma vez no exame de ordem, é necessário estudar essa tipicidade. Esses crimes ambientais em espécie vão do artigo 29 ao artigo 69-A. É o capítulo 5 desta lei, e aí nós temos 5 seções. A primeira trata de crimes contra a fauna, a segunda de crimes contra a flora, a terceira do grande crime de poluição e crimes correlatos, a quarta de crimes contra o patrimônio cultural e ordenamento urbano, e a última seção, a quinta e última, crimes praticados contra a administração pública ambiental. Mas nós temos algumas peculiaridades que acabam diferenciando os delitos ambientais dos delitos tidos como comuns. Primeiro, aqui é cheio de crime de dano culposo. Então, é cheio de dano que você responde por culpa, nem precisa ter dolo. É uma peculiaridade. Outra, é cheio de norma penal em branco, em razão do caráter concretista da reparação do dano ambiental. Tem vários tipos aqui que são abertos. Algumas são normas penais em branco homogêneas, porque o complemento está em lei, mas a maioria das normas penais em branco são heterogêneas. O complemento estará em portarias de órgãos ambientais. E aí a própria denúncia do Ministério Público vai precisar apresentar esse complemento até sob pena de inépcia. Então nós temos aqui várias normas penais em branco, que os penalistas gostam de chamar de descontinuidade normativo típica. Ok? Uma terceira peculiaridade é que nós temos alguns crimes ambientais de perigo. Eu costumo dizer que os crimes ambientais de perigo, eles realizam os princípios da prevenção e precaução, pois o dano ambiental, em regra, ele acaba sendo irreparável in natura. Você punir depois que o dano for feito, o mal estiver feito, não vai restaurar originariamente o estado do meio ambiente. Daí que punir já quando houver uma ameaça de dano ao meio ambiente é algo que interessa aos princípios da prevenção e precaução. Infelizmente, não são muitos crimes ambientais de perigo, mas nós temos aqui alguns importantes que nós vamos fazer o estudo. Como regra geral, são crimes ambientais que vão para a Justiça Estadual, a não ser que aconteça uma daquelas 3 situações de atração para a Justiça Federal. O caso mais volumoso é crime ambiental praticado contra bem, serviço ou interesse da União, das suas autarquias ou empresas públicas federais. É a hipótese com maior volume de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Bom, o primeiro item que nós vamos trabalhar são os crimes praticados contra a fauna. A fauna pode ser silvestre, como uma jaguatirica, como um macaco, como ela pode ser doméstica ou domesticada, como um boi, como um gato, como um cachorro. E essa diferenciação é importante porque vai ter tipo aqui que vai proteger a fauna como um todo. Os animais sencientes que sentem dor, como o crime do artigo 32 que a gente vai ver. Já tem outros crimes que não protegem animais domésticos, vão proteger somente os animais silvestres. E aí essa diferenciação entre animal doméstico e animal silvestre é uma diferenciação que é extremamente importante, até para fins de dominialidade. O animal silvestre é propriedade do Estado. Está na Lei de Proteção à Fauna, Lei 5197 de 67. Já o animal doméstico, você é proprietário. Você pode ser proprietário de um gato, de um cachorro e de um boi. Essa diferenciação é importante e a gente começa no terceiro bloco o estudo dos crimes ambientais em espécie, a começar do crime do artigo 29.